Vamos chegando, meus amigos e minhas amigas, para darmos início à nossa live. Um assunto que vocês sempre me pediam, sempre que eu pergunto sobre o assunto de uma live, alguém sugere alimentação saudável, emagrecimento. E hoje eu trouxe uma pessoa muito linda, uma nutricionista competente, um doce de pessoa. Sabe aquela pessoa que você quer ficar conversando com ela sobre tudo? Pois é a Aglaine. E ela hoje vai nos dizer que é possível sim emagrecer. Oi, Joselene, após os 50 anos. Vamos tirar as nossas dúvidas. Oi, Carminha. Oi, acho que é a Ângela, né, Ângela? Sejam bem-vindas. Vão colocando o aviãozinho, chamando as pessoas. A Aglaine já entrou. Mas eu quero, antes de chamar a Aglaine, enquanto as pessoas vão chegando, eu quero contar uma história que acontecia comigo. Quando eu passei muito tempo, mais de 20 anos da minha vida, querendo emagrecer, e eu não conseguia, certo? Eu tinha aquela história de achar, eu tinha vontade demais de voltar a ser magra, igual quando solteira. Mas na minha cabeça era impossível, porque diziam que mulher depois de engravidar não fica mais com o mesmo corpo. E também diz que a genética, sabe, eu tinha aquelas crises que me desanimavam a cada dieta que eu começava, né? E por muito tempo eu fiquei assim, sofrendo e sendo gorda. Começava uma dieta, emagrecia 2, 3 quilos e voltava tudo de novo. Então, eu ficava no efeito sanfona. Mas quando eu encontrei a Aglaine, graças a Deus, foi no meu processo de emagrecimento em 2017, eu descobri uma coisa, que o nosso corpo, ele é igual à nossa casa, ele precisa ter vários profissionais para cuidar de nós. Na nossa casa, a gente sempre tem um pintor, um carpinteiro, um arquiteto, ou então um bombeiro hidráulico, elétrico, não é isso? Sempre que a gente precisa para fazer um reparo, um conserto, tem ali uma pessoa para cuidar. O nosso corpo é do mesmo jeito, nós precisamos ter sempre um profissional competente da nossa confiança para nos ajudar a cuidar do nosso corpo, porque ele é a nossa casa, ele é o nosso templo sagrado que vai nos levar à nossa melhor idade, é ele que vai nos levar a viver muitos anos. E se a gente não cuidar dele, a gente não podemos até ter uma mente brilhante, mas a gente não vai conseguir caminhar, realizar os nossos sonhos, porque a gente precisa, mesmo tendo o nosso espírito saudável, a nossa mente, a gente precisa do nosso corpo. E entre esses profissionais que precisamos para fazer reparo no nosso corpo, está o nutricionista ou a nutricionista. Desde o dia que eu entendi isso, eu nunca mais me larguei da Aglaine. E eu sempre chegava numa nutricionista e olha só o que eu dizia. Olha, doutora, pode passar, eu como até chumbo derretido, mas, por favor, não tira a minha cervejinha. E nós vamos falar sobre isso, sobre cervejinha com a Aglaine. Então, quando a gente encontra um profissional competente e que a gente confia, seja uma nutricionista, um cardiologista, um fisioterapeuta, então a gente sempre vai ter a opção de cuidar muito bem do nosso corpo. E eu já falei demais e vamos chamar. Oi, mamãe. Muito bem, a mamãe está aqui, Carminha. Vamos chamar a Aglaine. Não é a Aglaine. Podem ir perguntando, viu? Fazendo alguma pergunta. Oi, Aglaine linda. Oi, Boa tarde. tudo bem? Tudo bem? E com você? Mas está muito linda. Obrigada para essa honra. Essa live é uma honra para
me ouvindo bem? Tá legal o áudio, tranquilo? O som está um pouquinho fazendo um tremido, mas a imagem está ótima. Vamos ver se melhora aqui. Melhorou um pouco. Pois ótimo. Então, Pois a Gladys, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E fale com as meninas, diga, se apresente, que depois a gente vai começar as muitas perguntas. Olá, meninas! Boa tarde, tudo bem? Vocês que estão aí online, a gente vai iniciar uma live agora com a dona Josi. Ela tem aí diversas perguntas. Eu sou formada em nutrição desde 2014, trabalho na área clínica, atendo, sou apaixonada pela área de emagrecimento. E estou aqui para a gente conversar. O que vocês quiserem aí perguntar, falar sobre alimentação saudável, emagrecimento após os 50, o que vocês quiserem, a gente responde hoje. Pois então, Aglaine, eu vou ficar aqui perguntando e acompanhando alguma pergunta para não perder nenhuma e eu vou lhe passando, certo? Ótimo. Então, me diga, é possível a gente emagrecer após os 50? Totalmente possível. O que normalmente acontece? É que já existe esse mito, entre aspas, que após os 30 anos a gente já não tem tanta facilidade assim de emagrecimento, né? E isso realmente é fato. Após os 30, a gente tem uma perda de massa magra do nosso corpo e, consequentemente, a gente tem a tendência a acumular mais gordura. Mas isso não quer dizer que você não consegue emagrecer se você não fizer um plano alimentar adequado, uma atividade física, alimentação saudável. É totalmente possível, sim, acontecer o emagrecimento. A gente só tem que tomar cuidado para recuperar essa massa magra que já é natural a gente perder depois dos 30. Então é importante a gente também estar com uma proteína, uma quantidade de proteína adequada. E também a gente restringir essa quantidade de alimento. Por quê? Quando a gente come aos 20 anos, a gente come uma quantidade, né? A gente normalmente tem uma atividade maior no nosso dia a dia, com 20 anos, e a gente é mais vigoroso nessa movimentação e, consequentemente, a gente gasta mais energia por conta do nosso metabolismo. Então, a gente tem que entender que, com o passar da idade, a gente precisa diminuir as quantidades que a gente come e não aumentar a quantidade, que é o que normalmente a gente faz. E é isso que acumula a quantidade de gordurinha aí, é porque a gente come além do que o corpo realmente necessita. Tudo bem, Aglaine. Então, me diga, eu estou aqui, estou muito insatisfeita, que nós mulheres sempre estamos insatisfeitas com o nosso corpo. Então, eu tenho que emagrecer. Por onde é que eu começo? Muito bem. Então, o primeiro é você aprender a se conectar com o seu corpo, sabe? Ultimamente eu tenho refletido muito. A dona Josi sabe que eu tenho conversado muito lá no meu Instagram sobre isso, sobre como a mente reflete nos nossos processos de alimentação, né? Então, primeiro você precisa se conectar com o seu corpo. Entender quais são os motivos que você come. Porque isso acaba ajudando a gente a entender quais são os momentos que a gente desencadeia para comer além do que realmente precisa. Então, assim, isso você não precisa de nutricionista para poder lhe ditar o que você tem que comer. Isso é um passo que quem está aqui assistindo a gente pode dar já a partir de agora. É começar a prestar atenção quais são as emoções, quais são as situações, quais são os eventos que fazem você comer. E a partir disso, você não comer quando não estiver com fome de verdade. Então, aprendam a avaliar fome. A gente sempre ronca a barriga. Não é fome de algo específico. Não é aquela vontade que a gente fica procurando assim. Ah, mas fruta eu não queria. Eu queria era um bolo. Ah, eu queria era uma coxinha. Então, isso não é fome. Então, primeiro se conectem com o corpo de vocês. Observem
quais são, porque todo mundo sabe, né, dona Josi? Eu creio que todo mundo sabe que esses alimentos em geral, eles não fazem bem para a nossa saúde. Quais são os alimentos que não fazem bem? Coxinha, fritura. Inclusive, Aglaine, eu já ia entrar nesse assunto, porque tem alguém que perguntou assim, se ela pode parar de comer carboidratos para emagrecer. Então, já falando sobre os alimentos que a gente sabe que engorda, se eu quiser emagrecer, eu preciso deixar de comer carboidrato? Aham. E olha só, quando a gente aponta para esses alimentos, a gente tende a colocar eles muito como proibidos, né? E a gente precisa tirar essa lista dos proibidos. Se você eliminar carboidrato da sua vida, você morre, porque carboidrato é energia, a gente precisa dessa energia. Porém, tem os carboidratos bons, então as pessoas não sabem que nas frutas, nas raízes, como a batata doce, a macaxeira, os grãos como o feijão, eles têm carboidrato. Então, não necessariamente a gente precisa comer pão e arroz todos os dias para sobreviver. A gente pode fazer escolhas melhores e deixar esses alimentos que não ajudam tanto para o processo de emagrecimento de forma mais esporádica. Mas jamais cortem o carboidrato, porque se eu como fruta, eu estou comendo carboidrato. Se eu como salada na hora do almoço, eu estou comendo carboidrato. Então, qual é o problema do carboidrato? É porque a gente tende a misturar demais. A gente quer botar no almoço o arroz, o feijão, a farofa e mais a salada, que já é como carboidrato. Não é muito carboidrato em uma refeição só. A gente tem que saber escolher as quantidades e pelo menos escolher só um tipo a cada refeição, que é o que eu gosto de dizer. Quer começar? Se conecte com o seu emagrecimento, ou seja, aprenda as horas que você realmente tem fome e quando não é fome. Opa, travou um pouquinho, Aglaine. Pronto? Mas voltou. Voltou? Pronto. Se Voltou. conecte para que você saiba quando tem fome e quando não tem fome. E também que você comece a colocar um carboidrato só no almoço. Não vai botar arroz, feijão e farofa. E macarrão. Escolhe um desses para que você consiga já começar a reduzir essas quantidades, tá bom? E nem no jantar, né? Se fizer aquela sopinha, não bota o pãozinho, não. Tem alguém aí falando no pão, a Cici falou. Então, lá no jantar, especialmente, pão, ela não recomenda. Travou de novo a Aglaine. E também eu já ouvi o meu cardiologista, né, Aglaine, eu quero até confirmar com você, dizendo que após as 18 horas, voltou, Aglaine, após as 18 horas, a gente não deve comer carboidrato. Tem isso, Aglaine, após os 50 anos? Olha só. Qual é o problema? É porque como o nosso metabolismo ele já está mais lentinho após os 50, o importante é a gente não exagerar nessas quantidades. Não é que não possa, não é que eu não vou comer, não é que eu vou cortar, mas que a gente diminua essas quantidades, para que a gente não tenha em grande quantidade ali essa presença do carboidrato. Por quê? O carboidrato ele fornece energia. Se você não gasta essa energia, ele se transforma em gordura no corpo. E aí, consequentemente, você vai ter essa tendência a acumular gordura. Então, precisa que a quantidade de carboidrato que eu estou comendo esteja conectado com a quantidade de energia que eu estou gastando, para que ela não se transforme em gordura. Isso. E tem outra pergunta sobre o que comer. Outra pessoa que está aqui com a gente perguntou se pode comer pipoca à noite. Diz que pipoca ela está viciada, Aglaine. E continua travando enquanto ela não volta. Enquanto não volta, Aglaine, eu acho que pipoca não pode exagerar também, não. Ainda mais à noite. E olha que no cinema, eu adoro comer pipoca no cinema. Mas quando eu estava no meu processo, eu não podia, no processo de emagrecimento.
Então, tudo aquilo que eu evitava no meu processo de emagrecimento, hoje eu como com moderação. Isso foi ela que me ensinou. Que pena que está travando, né, Aglaine? Agora voltou. E fale sobre a pipoca. Tá sem som, Aglaine. Enquanto isso, gente, olha a Marilda, você ouviu sobre os carboidratos, Marilda, ela já contou. Carboidrato, a gente não pode, ela foi o que ela disse, a gente não pode deixar de comer. A gente tem que comer com moderação, procurar os carboidratos bons. Eu, após o meu processo, só como carboidrato, aqueles integrais, né? O pão integral, eliminei aqueles que não são integrais, arroz, pão, essas coisas não entram aqui, só se for integral. Fale, Aglaine, para ver se está ok, se o som voltou. Ainda não, né? Ah, você vai sair e entrar. Ok. Pois então, enquanto ela volta, gente, comecem a perguntar. A menina aqui, a Cacalene, diz que ela está linda. Pois é, e a Aglaine, ela tem um grupo lá no Telegram, que ela está exatamente essa semana fazendo um desafio totalmente grátis. Se você quiser participar lá do grupo dela, né? Eu estou participando e ela ensina a gente a emagrecer, assim, com dicas, não precisa a gente ir atrás do nutricionista, dicas simples, só para ir adequando. A Marilda está dizendo, já tentei de tudo, não estou conseguindo. Pois vamos acompanhar a Gláine, Marilda. Ela ensina com dicas bem, bem práticas mesmo. Ela vai dar aqui o Telegram dela, né, Gláine? E aí ela Ei, vai dizer. Mas fale sobre a pipoca. deixa eu responder Ouvindo logo. tudo. Tá me ouvindo direitinho? Tá. Olha só, a questão da pipoca é o seguinte, a pipoca ela é rica em carboidratos, então a gente tem que tomar cuidado também com essa quantidade. Não pode querer comer depois do jantar, ela ficaria como uma refeição. Se você quer comer à noite, eu aconselharia a comer como refeição. Não coma na bacia, faça uma quantidade para você e bote numa vasilhinha pequena. Coloque as porções bem direitinho para facilitar para você, para que não coma demais. Quando a gente bota lá na bacia e tende a comer junto com todo mundo, a gente come demais. Então, muito cuidado com essas quantidades. E eu recomendaria colocar um queijinho magro para acompanhar. Então, pode ser picadinho ou pode ser ralado em cima da pipoca, porque a proteína dá uma sensação de saciedade. E junto com o carboidrato, vai ser melhor você consumir e dar essa sensação de saciedade. Você não vai querer comer muita da pipoca, tá bom? Que massa! Até eu fiquei com água na boca dessa dica. Outra dica maravilhosa que ela tem vários e-books de receitas muito saudáveis e muito gostosas, né, Aglaine? Agora me diga, Aglaine, a gente emagrece mais com exercício físico ou alimentação correta? Qual dos dois? Olha só, o que emagrece é a alimentação. Vocês observam que a gente pode malhar o dia todinho, mas se a gente comer errado, a gente não emagrece. Porém, se a gente não fizer atividade física, e isso não quer dizer que eu estou estimulando vocês a ficarem sem, porque a atividade física é importante sim para o processo de manutenção de peso, de saúde, de outros processos. Mas se você fizer só a dieta, sem atividade física, você consegue sim emagrecer. Não coloquem isso como desculpa, tá? Ah, eu não consigo fazer atividade física, por isso que eu não emagreço. Se não tá emagrecendo, é porque tá comendo demais. Não pode comer muito. Quanto mais a gente come, mais a gente acumula gordura aí no corpo. Então tem que tomar cuidado com isso.
É interessante vocês saberem também que a atividade física, ela potencializa os resultados. Então, quando você potencializa, ou seja, eu estou fazendo a dieta certinho e eu faço a atividade física, eu aumento a velocidade com que eu emagreço. Mas não quer dizer que é a atividade física que lhe emagrece, tá? Porque se eu não tiver esse déficit calórico, ou seja, se eu não comer menos do que o meu corpo precisa, ele não consegue ir É verdade. lá nas reservas de gordura. É Pensem verdade. bem. Travando de novo a Aglaine. E já o meu cardiologista, que ele também ele é adepto da boa alimentação, né, Aglaine? Meu cardiologista diz isso. Se você quer emagrecer, pare de fechar a boca. Se você quer definir o corpo, faça exercício físico. Então, a atividade física, ela potencializa, ajuda a gente a emagrecer, ajuda você a não ficar pelancuda, né, Aglaine? Principalmente nós que já temos a nossa pele com a idade, naturalmente ela vai ficando flácida. Então, se você quer emagrecer e continuar linda e não muito flácida, você precisa fazer a atividade física e comer a alimentação correta. Continua. E você colocou um ponto aí como importante, dona Josi. Ganhar mais. Precisa ganhar massa magra nessa idade, né? Após os 50, a gente tem facilidade de perder. Consequentemente, a gente precisa ganhar. E ganha com a atividade física. Quanto mais massa magra você tiver no corpo, melhora a redução da gordura que você quer perder. Então, precisa também da atividade física para isso. Mas não é determinante para o processo de emagrecimento. É só vocês entenderem isso. Mas pratiquem, façam, que é importante você ganhar e não ficar pelancuda, como diz Dona Josi. A Marilda está dizendo, eu só estou fazendo caminhada por causa da pandemia, parou as aulas de zumba que fazia, mas não estou cuidando muito da alimentação. Pois é, então eu sempre digo, né, para as pessoas, eu amo fazer atividade física, mas se a gente fizer e não cuidar da alimentação, a gente faz engordar mais, né, Aglaine? Se você começa uma atividade física e você continua comendo do mesmo jeito, você vai engordar mais. Por quê? Porque a gente tem que ter um gasto de calorias, né, maior do que a ingestão. Não é assim que as nutricionistas falam, Aglaine? É isso mesmo, dona Josi. É importante a gente saber que a gente tem que ter esse controle da quantidade de calorias. Vocês entendam que é comida, quantidade. Calorias é quantidade de comida e qualidade. Então, olhem por esse lado, para que a gente coisas saudáveis, procure o que for fruta, o que for verdura, o que for proteína, que é mais magro do que carboidratos em si, zerar o açúcar, porque açúcar só se transforma em gordura no corpo e a gente não aproveita em nada. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente faz atividade física, a gente tende a ter mais fome. E aí tende a querer comer mais. E se eu como mais, eu vou aumentar, como a senhora disse. Então, tem que tomar cuidado, sim, para a gente controlar a quantidade. E às vezes a gente pensa que é fome e pode ser vontade de comer ou sede. Às vezes a gente confunde fome com sede. Ah, Aglaine, não confundo não, confunde. A gente bebe pouco e na verdade é sede. Se vocês observarem, beberem bastante durante o dia, vocês vão observar que a fome diminui. Então, pega o peso vezes 35, multiplica para ver a quantidade de líquido por dia. E aí vocês vão beber essa quantidade por dia. Vocês vão ver que a fome, entre aspas, que vocês acreditam que sentem, diminui demais. Porque a gente tá com o estômago com líquido ali. E na verdade a gente pensava que era fome e era sede. Então precisa também dessa quantidade de líquido aí por dia, tá?
E é incrível quando a gente começa a observar, fazer esse cálculo, né, de tomar 2 litros e pouco de água por dia. Você fica impressionado observando o tanto, o pingo de água que você bebia. E quando você bebe, além de você ficar sem fome, a sua pele fica mais bonita, o seu intestino funciona melhor, você fica mais hidratada e também você emagrece, parece que lava a gordura por dentro. Eu observo que quando eu bebo a quantidade certinha de água, eu sempre emagreço. Não é, Aglaia? Se beber bem, tem tudo de bom. Mas me diga uma coisa, Aglaia, e essa história da gente passar a semana inteira na dieta, bem certinho, e no final de semana quebrar, tá? Não, eu já fiz a minha semana certinha, agora eu posso ficar, hoje é o meu dia do lixo. Pode fazer isso? Hum, pois é. Isso é um mito que surgiu aí, né, para que as pessoas se liberassem um pouquinho e dizer que era um dia do lixo. Eu não gosto de chamar de dia do lixo. Gostaria muito que vocês que estão assistindo essa live começassem a também olhar esse dia com outros olhos, que vocês observassem como um dia livre e que, na verdade, é uma refeição livre, porque se eu faço tudo certinho durante a semana, eu perco peso, aí quando vai no final de semana, da sexta-feira à noite até o domingo à noite, eu, comer tudo que eu queria, ter um dia do lixo, 2 dias do lixo ou final de semana do lixo, eu acabo recuperando o que eu perdi durante a semana. Além de aumentar em líquido, porque acontece mesmo quando a gente come carboidrato, a gente retém mais líquido. A gente também pode aumentar em gordura, porque são muitas refeições fora da linha ali, né? Fora do que realmente deveria ser saudável. Então, o que eu gosto de recomendar é procurem uma refeição por semana. Eu gosto de aconselhar para os meus pacientes, para vocês que já assistem aqui no Instagram faz tempo, que vocês tenham uma refeição livre. Uma refeição que vocês tiverem durante a semana livre não vai estragar tudo que vocês já fizeram durante a semana. Porém, se você extrapolar, então, não, eu já comi agora errado, então na próxima eu vou comer errado também, na outra também, já comi errado, só segunda-feira eu volto. Aí isso sim é prejuízo. Então a gente tem que tomar cuidado com a frequência dessa refeição do lixo aí, que seria uma refeição livre, e com as quantidades também, que eu não posso querer comer uma pizza inteira, né? Um pedacinho ali já é suficiente. Nem a caixa de cerveja inteira, né? Fala sobre a cerveja. É o meu calo, confesso. Eita, eu vou agora acabar com os sonhos de muitas pessoas que queriam emagrecer tomando cerveja. É o seguinte, gente, bebida, ela atrapalha, assim, digamos, de 0 a 10, ela atrapalha em 11 o processo de emagrecimento, ou seja, ela atrapalha muito o processo. Não só a cerveja, mas o álcool de forma geral, porque ele retém muito líquido, o nosso corpo deixa de emagrecer porque ele vai precisar desintoxicar. Aí o dia seguinte é todo preocupado nessa desintoxicação e não emagrecer. Aí retém líquido, aí tem que passar uma semana para o corpo se recuperar. Então, se todo final de semana você bebe, não acontece o processo de emagrecimento. É diferente se, no final do ano, nas festas, no aniversário, em algo assim mais esporádico, aí a gente ainda consegue liberar ali um pouquinho, mas todo final de semana, esqueçam isso. Não dá para emagrecer bebendo todo final de semana, tá bom? Nem que seja, Aglaia, só um copo. Não interessa a quantidade. Isso é uma coisa que não faz diferença se você toma um copo ou se você toma 3. É um processo, sim, que vai influenciar no peso. Não tem como e atrapalha muito. Então, coloquem aí no tempo de emagrecimento de vocês como algo bem esporádico.
tentem ajustar isso para que seja no seu aniversário, no aniversário do marido, no final do ano. Então, não ficar no processo de emagrecimento bebendo, porque isso atrapalha e muito, tá bom? Tá bom, aprendi. Então, Magana, então nós pegamos todas as suas dicas, né? Começamos, diminuímos, vou só repetir para quem está entrando. Você pode começar um processo de emagrecimento diminuindo a quantidade de carboidratos, escolhendo os bons carboidratos, né? Evitando o álcool. A Josilene aí puxando na minha orelha uma vez na vida, certo? Eu já tenho esse... Aí, não pode aniversário todo final de semana, às vezes a pessoa inventa, né? Porque a Nutri disse, pode nos aniversários, então todo dia eu vou fazer um aniversário, porque pode, né? Então, vamos supor que eu emagreci. Eu queria emagrecer 5 quilos e eu emagreci. E agora, eu posso voltar a comer normal? Conte aí, a manutenção. Pois é. E é isso muito que a gente tem que aprender a amar o processo do emagrecimento. Não adianta eu fazer um emagrecimento em que cortei tudo que eu gostava, pensando assim, quando eu emagrecer eu vou voltar a comer tudo que eu comia antes. Se voltar a comer como comia antes, nas mesmas quantidades e em qualidade ruim, vai voltar a aumentar de novo. Não tem como. O seu corpo, ele não vai conseguir suportar aquela energia demais. Então, o ideal é que você aprenda a amar o processo de emagrecimento em que você se encontra. Procure amar esse processo. E se não amar, faça com raiva mesmo, porque é preciso, mas faça. O importante é você aprender a gostar de fruta, aprender a gostar de salada e saber que a alimentação saudável, ela é permanente. E não é que não possa a pizza, mas ela deve continuar de forma mais esporádica. Você vai se permitir quando fizer uma viagem. Então, você se permite na viagem. Quando voltar, volta para a alimentação saudável de novo. É super importante que a gente ame o processo, dona Josi, porque se não amar, a gente não vai conseguir manter para a vida. Então, aprendam a gostar. Se não está gostoso o que a nutricionista passou, o que você está comendo, converse com ela e diga, olha, dessa forma eu não consigo manter. Vamos ajustar de uma forma que fique fácil para mim, que eu consiga manter o processo para a vida. Então vai ser mais fácil se você estiver comendo coisas que você goste, para que se torne para a vida e perpétua. Olha aí a pergunta da Marilda. Ela disse que está com 80 quilos, tem 1,60 m de altura. Quanto de água ela deve beber? Tá, e isso é em relação ao seu peso. É só pegar o peso, ela disse que é 80, foi? É, 80. É 80 vezes 35. Eu fiz esse cálculo ontem para uma paciente, por isso que eu sei. É 2.800, tá bom? Então, 2,8 litros de líquido. Que aí você pode revezar entre chá e água. Mas se não gostar do chá, pelo menos começa com a água, 2,8 ml. E aí você já vai ter aí esse padrão para beber durante todo o dia. Tentem beber menos líquido à noite para não ficar acordando e indo ao banheiro. Sono também, dona Josi. Vou só fazer um parêntese aqui. Excelente. Uhum. O sono, ele é super importante para o processo de emagrecimento. Eu emagreço enquanto eu durmo. Então, se eu não dormir bem, eu não consigo emagrecer bem, né? Então, é o que eu fiz durante o dia que vai refletir na hora do meu sono. Então, fiz restrição calórica durante o dia, eu durmo e, consequentemente, quando amanhecer o dia, quando eu acordar, eu vou estar mais magra. Então, precisa dormir de forma adequada, tá bom? Josilene, coloca aí escrito o cálculo, é o peso vezes 35. No teu caso, é 58 vezes 35. 35. Escreve aí que estão perguntando. E a Aglaine, e voltando um pouquinho ainda sobre o processo, de amar o processo, eu não achei difícil amar o processo, sabe por quê?
Olha a Marilda de novo, dizendo que toma muito chimarrão. Chimarrão conta como água líquido ou ele é É, calórico? não, não. O chimarrão, ele é uma mistura de ervas. É como se fosse o nosso chá, Chá. né? Isso. Então, se não for adoçado, ou seja, não acrescentar açúcar, no máximo adoçante, entra assim como líquido aí no processo, tá? Tá, então, quando eu comecei, né, eu sempre começava uma dieta, parava, engordava, ficava no efeito sanfona. Mas quando nós começamos um processo, sendo acompanhada por uma pessoa competente, assim, como a Aglaine, porque ela me acompanhou, ela me incentivava, porque às vezes a gente, na semana que eu não emagrecia, eu já ficava triste, mas na semana que eu emagrecia, eu ficava muito feliz. Então, amar o processo é isso, é na hora que você estiver bem, emagrecer, você vai ficar tão feliz que você vai encontrar forças para você resistir àquele alimento que não é saudável, que você gosta, como eu resisti à cerveja. Eu fiquei mais de 6 meses sem tomar cerveja para eu emagrecer 23 quilos. Hoje eu tomo com moderação. A Nutri pica na minha orelha, mas eu tomo. Então, amar o processo é isso, é você começar a sua reeducação. Nunca mais a gente vai poder voltar aos maus hábitos, é você se libertar de maus hábitos, não é, Aglaide? E com uma pessoa competente do nosso lado, incentivando e com a nossa paciência, porque às vezes eu passei 20 anos engordando, e eu achei muito tempo passar um ano emagrecendo, na verdade foram 9 meses, olha o que é 9 meses diante de 20 anos. Então, o que, é que você tem a dizer para essas pessoas que não têm paciência, que faz a dieta uma semana e aí não emagreceu nada, aí já quer desistir? E tá muito nessa questão do prazer, né? Do gostar, como você estava falando, que não achou difícil, mas quando a gente tem um apoio e incentivo, realmente se torna mais fácil. O que vocês precisam entender é que, se forem anos de uma alimentação ruim, você vai precisar de tempo para poder o seu corpo se recuperar. Ele não se recupera instantaneamente. A gente tem essa mania de fazer dieta um dia, no dia seguinte já quer estar 5 quilos mais magra. E não vai ser dessa forma. É importante vocês saberem que para uma dieta saudável e normal, a gente perde meio quilo a 1 quilo por semana. Então, olhem esse ritmo. Vocês precisam emagrecer 20 quilos, pois vocês vão precisar de mais de 20 semanas para poder emagrecer. Por quê? No início, é lindo. A gente perde 2 quilos em uma semana, perde 1 quilo em uma semana, de forma fácil. Mas mais na frente, nosso corpo ele tende a querer travar. Então, vocês precisam de persistência, porque vai ter semana que não vai perder, vai ter semana que o peso vai ficar estagnado, mas que se vocês observarem atrás o que já fizeram e onde vocês já chegaram, dá vontade de continuar. A gente não pode ficar olhando só o resultado daquela semana. Olha quantos quilos você já perdeu desde o início do processo. Olha o quanto você está perto de chegar da tua meta. Se você não estivesse fazendo nada, estaria engordando e isso é pior. Então é melhor a gente manter peso ou a gente perder 200 gramas do que a gente aumentar o peso. Então vá aos poucos. E também lembrar que a perda de peso ela vai ser proporcional à restrição que você está fazendo. Então, se eu quero uma dieta permissiva, que tenha muitos itens de carboidrato presente, eu vou ter que ter mais paciência para perder peso. Agora, se não, eu vou me privar aqui, vou conseguir segurar até o processo do emagrecimento e não vou comer grandes quantidades de carboidrato. Aí o processo consegue ser um pouco mais rápido. Então, precisa ter isso em mente, vai ser proporcional também a essa restrição. E nem todo mundo consegue fazer uma dieta restrita, nem todo mundo está preparado, você não pode cortar de uma vez, tem que ser aos poucos. Então, sempre tomar cuidado para que você não passe mal, a dor de cabeça pode vir, então você também vai ter que saber lidar quando você corta carboidrato.
principalmente o açúcar, ele é uma droga. A gente se torna dependente. Então, quando a gente corta, eu não sei se isso você sentiu, dona Josi, mas quando a gente corta, né? Normalmente a primeira semana que tira o açúcar, nossa, é dor de cabeça, é enxaqueca. Vem muitas crises tentando fazer a gente desistir do processo. E aí é só a gente correr atrás e tentar manter firme ali para não desistir. Pois é, quando a gente está muito decidida, que foi o meu caso, né? Eu realmente decidi e eu tive aquele momento eureka. Eu decidi transferir os prazeres que eu tinha imediatamente pelo resultado futuro. Então, na hora que a gente se desanima, que a gente vai pensar no resultado que eu vou atingir, eu tinha muita vontade de voltar a usar 40, eu já estava usando 46 masculino. Eu tenho uma calça, Aglaine, que eu comprei na seção masculina da CIA, quando eu estava com quase 90 quilos. E hoje quem usa ela é meu marido. É sério. Inclusive, eu postei a foto, tem lá pelo meu feed essa foto, eu com essa calça 46. Então, quando eu pensava na minha calça 40, eu resistia. Eu não sentia dor de cabeça porque eliminei açúcar. Hoje eu sinto o café muito mais saboroso. Eu posso tomar vários cafezinhos, porque eu não gosto mais nem de adoçante. Eu não tomo nem açúcar e nem adoçante, nem no café, nem no suco. Isso tudo foi uma educação do meu paladar. Então, por isso, Aglaine, é que eu gosto de dizer, eu sempre digo, quando eu parei de fazer dieta, eu emagreci. Porque a partir do momento que eu decidi, que foi outro momento eureka, né? Eu decidi que para sempre eu ia ser uma pessoa educada na minha alimentação, então eu parei do efeito sanfona. Então eu resolvi escolher os bons alimentos e, claro, isso não é para sempre. Nós mulheres somos muito, vamos e voltamos. Aí passei um ano no meu peso, na hora que eu aumentei 3, 4, 5 quilos, eu já fui lá para a Aglaine, ela me socorre. Não é, mas eu nunca mais vou ser gorda. Eu posso aumentar entre 1 e 2 quilos, mas eu volto ao pouco, restringo um pouco a minha alimentação, mas o meu estilo de alimentação saudável vai ser para sempre. Concorda? Essa é Com certeza. Né? Com certeza, dona Josi. E você é diferente, né? Eu falei aqui que deveria ser um processo para sempre, mas você dizer isso, que você entendeu isso, é muito mais verdadeiro e as pessoas conseguem entender que você perdeu muito peso. Para quem eu não sabia dessa história da calça, que para quem usou essa calça, né? E você hoje está feliz com as suas calças 40, nossa, é maravilhoso. E saber que isso tem que ser permanente, porque se você voltar a comer como antes, vai sim voltar a aumentar. Então precisa sim aprender e iniciar o processo sabendo que é para sempre, que você tem esse estilo de vida saudável para sempre. E só falando bem aqui com o José Neto, que ele disse que sente dor de cabeça quando elimina o açúcar. Olha, José Neto, é fase, tá bom? É uma semana que sente, no máximo 15 dias. Depois, você nunca mais vai sentir dor de cabeça. Então, segura firme esses 15 primeiros dias aí que vai dar certo. Com certeza, o Zé Neto é meu genro querido. Que maravilha! Adora doce. Posso fofocar? Adora doce. Mas ele é lindo e magro. Pois tome como exemplo a sua sogra para você prestar atenção. E Aglaine, outra coisa também que aconteceu no meu processo foi a eliminação. Nós estamos quase encerrando, né? Já estamos com 44 minutos. Olha como passou rápido, tá? Mas eu queria que você falasse, porque no meu processo também eu aprendi a eliminar, além do açúcar, leite e derivados de leite. Porque às vezes a gente precisa eliminar o leite. Ou não precisa?
Uhum. Eu sempre recomendo porque no início, na primeira semana, segunda semana, se você vai iniciar aí sozinho, não necessariamente precisa eliminar. Mas por que que depois de um tempo é importante a gente eliminar? Porque o leite, ele é pró-inflamatório, tá? Então, tudo que você precisa para emagrecer é diminuir a inflamação da gordura. E se eu tô botando o leite e tá me inflamando, eu não consigo diminuir a inflamação da gordura e perder peso. Então, consequentemente, é importante a gente diminuir o leite, eliminar o leite, se possível, o leite de gado, que eu falo, para que a gente consiga ter bons resultados na redução da inflamação. Quando a gente está num estado de obesidade ou sobrepeso, a gente está num processo inflamatório, nosso corpo todo está inflamado. E para a gordura sair, precisa desinflamar. E aí, com a retirada do leite, facilita esse processo. Então, consequentemente, facilita reduzir gordura, tá? Ai, que bom. Então, gente, vamos partindo. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, temos só 15 minutos. O Zé falou que não consegue tirar o carboidrato todo. No começo da live, Zé, se você quiser, você pode voltar a falar, ou voltar a ver, porque ela falou sobre carboidrato. Não é bom tirar o carboidrato de uma vez, não. E nem é necessário, você tem que escolher os bons, né, Aglaia? E Então, nas Aglaia, quantidades. isso. E as quantidades, e evitar após as 18 horas, né? A gente tem que tomar cuidado porque nosso corpo, após as 18, a não ser que você seja um trabalhador que passa a noite acordado, fazendo plantão, alguma coisa assim. Mas normalmente, após as 18, o que que a gente faz? A gente janta, se senta no sofá ou se deita. Então, a gente não vai mais gastar aquela energia. Não tem necessidade de colocar carboidrato à noite se a gente não vai gastar. O ideal é que a gente não coloque, porque se não gastar, ele vai se transformar em gordura no corpo. Então, não colocar seria o ideal, a não ser que você vá treinar, que você vá gastar essa energia. Mas, se não, é interessante a gente evitar mesmo, tá? Ah, Glória, eu me lembrei de outra coisa que é muito questionada. As pessoas gostam de dizer, eu não gosto de salada. Mas a gente pode emagrecer sem comer salada? Eu acredito que não, né? Eu acho que é muito melhor, você vai já dizer isso, a gente fazer as saladinhas gostosas que a Glória me ensina. Diga. É porque, assim, na verdade, as pessoas querem pegar o alface e o tomate, juntar, botar no prato e dizer que ali já é uma salada. Sem nenhum carinho, sem temperar, sem nada. A gente não nasceu gostando de salada porque não é do nosso hábito. Oi, Dificilmente alguém cresceu. Tá me pode ouvindo? falar, Glória. Estou. Dificilmente alguém cresceu com o hábito de comer salada desde a infância. Agora é que já Sim. existem algumas crianças que os pais já estão mais esclarecidos, mas nós que já somos adultos não tivemos isso. Então a gente precisa aprender a gostar mesmo, é uma reeducação. Então precisa temperar a salada, precisa a carne. Quando vem do açougue, se a gente pegar ela e botar na panela e cozinhar do jeito que ela vem, ou então querer comer do jeito que tá ali, não dá certo, não é? É. Não tem gosto de nada, precisa de sal, precisa de tempero. A salada é da mesma forma, a gente precisa temperar. Coloquem os temperinhos secos, evitem o sal em excesso, mas pode botar um pouquinho ali, só uma pitadinha não vai ter problema. Procurem sal de ervas, tem o chimichurri, tem pimenta calabresa, tem salsa, tem diversas ervas que a gente pode temperar a saladinha. Ah, Glaine, mas eu não gosto dessas ervas. Bota limão. Tem queijo que a gente pode botar para melhorar. Pode botar frutas que não sejam tão doces. Então, prefiram colocar uma tangerina. Prefiram colocar uma laranja, um abacaxi para facilitar, para ingerir a salada. Pode fazer uns molhinhos, um iogurte com ketchup zero sódio, zero açúcar. Também pode colocar na salada para dar um gostinho melhor. Então, a gente tem que aprender a
a temperar e a se agradar da salada. É claro que não vai ser do dia para a noite, mas se a gente temperar e fizer um esforço ali para melhorar o gostinho, azeitona também, pode melhorar o processo da gente gostar. Eu fui uma das que na adolescência eu odiava e eu tive que aprender a gostar. E o que eu fiz? Eu comi a salada primeiro. Então eu chegava do colégio morrendo de fome, com 18 anos. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, ver se dá tempo, dona Josi. Dá, pode falar. Com 18 anos, eu tava 17 mais ou menos, eu tava gordinha, tava cheinha. Nunca cheguei a ser obesa, mas eu tava acima do meu peso. Então eu resolvi que queria mudar aquela condição. E aí eu ia pro colégio, tomava café, eu não lanchava no colégio, porque lá só o que tinha era coisas que salgado, refrigerante, que não iam me ajudar. Então eu comia fruta e quando eu chegava, morrendo de fome, a primeira coisa que eu comia era a salada. Ou seja, era a fome que era o tempero da salada. Eu comia primeiro a salada, caprichada, com temperinhos e tudo mais, e depois eu ia para um pouquinho de carboidrato e a proteína. E foi assim que eu aprendi a gostar, comendo com fome. Então aprendam, se vocês também ficarem, mas essa salada aqui eu não queria, mas essa fruta eu não queria, é porque não é fome de verdade. Se for fome, 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 a gente come o que tem. O melhor tempero para comida é a fome. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu sou lagarta, adoro folhas. Aí outro segredo, além do molho, né? Que às vezes eu vario muito, porque as pessoas acham que salada é alface, tomate, pepino. Não é. Às vezes você precisa variar a folha. Você olha, se você comer uma rúcula, um espinafre, o agrião, a selga, tudo é bom. E o meu tempero, nesses dias que eu ando correndo, eu passei, quando eu estava bem dedicada no meu processo, eu caprichava, fazia a receitinha, agora eu ando comendo muito. Olha o que eu tempero. Azeite de oliva e vinagre. Fica uma delícia. Em cima da folha e com a proteína. A gente fica saciado. Enquanto eu como o meu prato de salada com a minha proteína pesada, o marido come 2, 3 pratos de arroz e carne. Meu Deus, aquilo já me dá uma agonia. Ai, que ele não escute isso. Então, se a pessoa ficar só repetindo e comendo naquela. O arroz, você tem que aprender a mastigar. Quanto mais você mastiga devagarinho, saboreando, mais você vai ficando saciado. Isso tudo eu aprendi, gente, com a Aglaine. Isso mesmo, o comer, o mastigar, comer devagarinho. A comida tem que estar bem papinha na boca mesmo para a gente poder engolir. E isso dá uma sensação de saciedade. Vocês sabiam que se a gente comer em 10 minutos, a gente não fica saciado porque a informação não chegou no cérebro. Precisa de 20 minutos para que a informação chegue aqui que a gente comeu. Então, se a gente come muito rápido, dá tempo de comer 2 pratos e, na verdade, o que estava faltando chegar era a informação aqui. Então, comer devagar é maravilhoso. E a variedade também que a senhora falou, dona Josi, é super importante. Quanto mais eu variar, menos eu consigo abusar, né? Porque tem gente que fica reclamando que abusa, porque realmente usa a mesma coisa todos os dias. Então, eu tenho menor chance de abusar. E também vai facilitar para eu ter mais vitaminas e minerais. Quanto mais eu variar, mais vai ter essas vitaminas, o que a gente necessita também em processo de emagrecimento. Olha, a Marilda está dizendo que a live de hoje está show, parabéns. É uma pena que já vamos encerrar, senão o Instagram vai nos derrubar. Então, Aglaine, dê o seu recado, diga que está fazendo o desafio, que está massa lá no Telegram. Diga para a Marilda entrar. Vamos lá, olha Marilda. Só, Marilda. Pois olha, Temos ainda 6 minutos. Tá bom. Aproveitando, a gente está com um desafio gratuito lá no meu canal do Telegram. Você pode entrar, o link tá lá na minha bio, tá certo?
Se você não encontrar, manda mensagem para mim que eu mostro para vocês aonde é que vocês entram. Lá é um desafio de emagrecimento de uma semana. Vocês podem perder de 2 a 1 quilo em uma semana e conseguir bons resultados agora. Então, bora lá. A quarentena está encerrando aí para muita gente já, né? Pelo menos de retornar às suas atividades. E a gente tem que aproveitar para voltar com a alimentação mais saudável, melhorar a nossa imunidade, reduzir a quantidade de gordura corporal e tá lá todo mundo junto, gratuito no canal do Telegram. Tô esperando vocês, tá bom? E eu estou lá, estou amando. Aglaé, pois muito obrigada. Adorei suas dicas, viu? Vai ficar aqui salva no meu feed. E a Rosa também está dizendo, vamos lá, Rosa. Vai ficar salva para quem não perdeu. Então, vocês podem continuar divulgando, porque realmente foram dicas preciosas e uma consulta é cara com nutricionista e ela está gastando o tempo dela e nos orientando com o maior carinho, como ela sempre faz. Obrigada, Aglaé, e até a próxima. Na próxima a gente já vai falar da parte emocional, tá bom? É mesmo, hoje a gente conversou tanto que nem deu pra Não, gente nós chegar não na parte falamos. emocional. Mas nós vamos falar. Vamos sim, a gente vai marcar outras vezes, tá bom, gente? Não se preocupem, hoje também tava uma barulheira aqui. Desculpa o barulho. Espero que não tenha atrapalhado, que vocês tenham conseguido me escutar direitinho. E vai dar certo na próxima vez a gente falar sobre a mente aí também, que é super importante para o processo. Obrigada e beijo. Tchau.